Então, o que aconteceu? A doutora teve um problema, pediram para eu me sentar na cadeira. Sentar na cadeira é fácil. Né? Agora, conversar com vocês, para mim, fica um pouco difícil, porque eu não sou expert no assunto, mas eu trabalho na Oasis, sou sócia do Rafa há 5 anos, a Oasis existe há 18. Ela falou Rafa, mas eu fui irmão dela. O Rafa é meu irmão, fundador da Oasis. E o que eu tenho para falar para vocês é que é um trabalho diferenciado, porque, com mulher, é diferente. Eu tenho aqui algumas meninas que estiveram com a gente lá, tenho mãe que esteve com a gente lá, e muito feliz em ter vocês aqui. E isso acho que é uma prova de carinho, porque quando vocês estavam com a gente era muito unidas, né? Então, é com muito carinho que eu recebo vocês e que eu venho falar um pouquinho da recuperação feminina e o que é para mim, que estou engatinhando ainda na recuperação. Para mim, recuperação é amor, é abraço, é carinho, é trazer elas para a gente, porque muitas das vezes elas estão precisando disso. Então, eu vou passar a palavra para o Tony e queria chamar a Grazi para sentar aqui nessa cadeira, porque você cabe aqui agora, Grazi. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo para todos. Então, uma salva de palmas para ela! Aê! Lindona! Ok, então. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tony. Eu sou um adicto, né? Eu estou em recuperação também há 28 anos, 6 meses e 20 dias, 20 e alguns dias. Tá? E eu trabalho com recuperação, tá? Eu fiz meu tratamento em 94, 95 eu comecei a trabalhar no Instituto Souza Novaes, que é onde o Irã foi recebido, eu fui recebido pelo Claudio Honor, que ele mencionou. E em 95 nós já tínhamos o primeiro centro de tratamento feminino para dependência química, eu acho que em São Paulo, não sei se tinha outros em outros lugares, né? Antes disso, existia muito pouca comunidade terapêutica, né? E eu tive o privilégio de trabalhar com uma mulher que era diretora do Souza Novaes, americana, a Jane Hayes, e ela focou muito nesse universo feminino, né? Quando estava vindo para cá, falou, tem que ser mulher falando de feminino. Mas eu não vim falar de mulher, eu vim falar sobre o tratamento e a dificuldade do tratamento feminino. E com essa mulher eu tive a oportunidade de aprender muito sobre não ser machista, na realidade, né? De receber e entender e apoiar a mulher, né? Eu já tive, não problemas, mas assim, dentro de grupos de irmandade, né? De chamar a atenção de pessoas por partilhas não adequadas, falando de mulher, né? Que quer partilhar e fica falando mal, né? Então, assim, quais são as dificuldades no universo feminino para a recuperação? A primeira é a de todos, tanto feminino quanto masculino, que é o estigma que o pessoal estava falando aqui antes. É o estigma, né? O estigma de ser alcoólatra, o estigma de ser adicta, o estigma de ser diferente, né? E para a mulher, isso é 10 vezes pior. É 10 vezes pior, porque a mulher usa qualquer coisa que seja, né? Já tem uma cobrança enorme, tem uma taxação que é isso, que é aquilo, e os vários adjetivos que acompanham essa trajetória, né?
Então, esse mundo machista acha que mulher deveria ser isso, deveria ser aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e se usa álcool e droga, então acabou com... Isso é um problema muito grave, né? Eu, graças a Deus, com essa minha diretora, eu aprendi muito a ter essa visão, né? Não só ter essa visão, mas da minha família também. Eu tenho 2 irmãs, eu tenho mãe, eu tenho filha, eu moro com 4 mulheres, meus cachorros são cachorras, são cadelas, né? E eu estou nesse universo feminino há muitos anos, né? Então, eu consigo entender isso. Mas a principal dificuldade da recuperação feminina é esse preconceito que existe contra... E o estigma que a pessoa que tem dependência química, isso está na literatura do AA, no primeiro passo lá. Quem consegue admitir a derrota? Quase ninguém, é claro. Ninguém quer ser diferente, né? E a negação da doença, ela é aumentada por causa do estigma, que eu não quero ser alcoólatra. E eu fico tentando controlar isso de todas as maneiras, acreditando que eu vou poder usar alguma substância, de alguma maneira, de algum jeito, porque eu quero provar por A mais B que eu não tenho problema com isso e eu tenho controle. E algumas pessoas vão morrer disso, né? Eu anotei umas coisas aqui. Se tiver alguma pergunta já aí no caminho, pode falar, tá, gente? Fiquem à vontade, como o Irã falou. Então tá. Então, enquanto você procura aí, eu vou me apresentar. Fala. Eu sou a Grazi Santoro, a Grazi. Sou uma alcoolista, também... Carioca também, que nem o Tony. Sou carioca. Eu sou carioca da Clara, né? Eu sou de Niterói. Fluminense. Eu sou tricolor e sou mineira também, sou mineiroca, já morei em Minas, sou atleticana. Bom, enfim, eu sou uma alcoolista, estou em recuperação agora, dia 20 de novembro, vou completar 14 anos e 3 meses em recuperação. Há quase 3 anos, nós fundamos uma associação chamada Alcoolismo Feminino, porque a grande dificuldade, né, o que eu sentia era que as mulheres, mesmo que existam clínicas hoje, que são poucas, como tem a Oasis, que é maravilhosa, que eu já fui lá, né, e comunidades que cuidem, que tratem, né, da dependência química em mulheres, as mulheres não chegam. As clínicas que têm, as mulheres têm dificuldade de chegar até na clínica. Então, a nossa ideia, e eu sentia muita dor, porque durante todo o tempo que eu fiquei em recuperação em grupos de 12 passos, e eu sou muito grata ao programa de 12 passos, mas o tempo todo que eu fiquei lá dentro, depois de mim, só chegou a Denise, que é uma outra fundadora, a Dê está ali, a Dê está há quase 14 anos também em recuperação, e depois chegou mais uma mulher. Durante 8 anos no grupo, no nosso grupo, depois de mim, só ficaram 2 mulheres, né? Eu fui espancada por companheiro dentro de grupo. Eu vi mulheres sendo abusadas e sendo aproveitadas, porque nós, mulheres, chegamos nos grupos com muita carência, né? E existem aqueles que estão em recuperação, existem aqueles que só tamparam a garrafa, né? E o machismo, ele é estrutural na nossa sociedade. Então, tem homens machistas dentro dos grupos, né? Então, isso era uma coisa que me incomodava demais. E aí, um dia, eu li uma pesquisa falando que, nos últimos 10 anos, o número de mulheres dependentes de álcool tinha crescido em torno de 40%. E que, entre os homens, esse percentual estava estável. Então, foi o que a Alessandra Dil, quem estava aqui de manhã, viu, né? Ela falando de todo o marketing, da indústria e tal. Né? E eu falei, nossa, gente, mas cadê essas mulheres? Porque não estão nos grupos, né? Não estão nas clínicas, não estão nas comunidades, cadê? Né? E aí, logo depois, eu li uma matéria, numa revista importante,
falando uma pesquisa do OBID, que é o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, de que até 2030 o número de homens e mulheres dependentes químicos ia se igualar. Então, você vê, a gente está em 2022, daqui a 8 anos, a gente vai ter a mesma quantidade de homens e mulheres dependentes. Tem muito mais clínica para homem do que para mulher. Muito mais. Né? E tem muito mais homens sendo apoiados a buscarem recuperação pelas suas famílias, como foi falado aqui de manhã, do que as mulheres. Porque quando um homem precisa de ajuda, a família para, até a sogra para. Já repararam? Até a sogra. Ai, tadinho dele, não sei o quê. Mas se uma mulher está bebendo, né, você não vale nada, você não é uma boa mãe, vou te abandonar. A única coisa que mulher serve, que isso eu estou falando por experiência, que eu já vi na nossa associação, que eu vou falar um pouquinho, quando você bebia, você fazia tudo que eu queria na cama. É só isso que eles reclamam. Né? Porque é incrível, assim, sabe? É tudo muito diferente, né? E aí, eu falei, não, cadê essas mulheres? Saiu do anonimato, a Denise saiu do anonimato, logo depois veio a Eugênia, que está aqui com a gente, que é da nossa associação também, tem 21 anos em recuperação. Então, nós três somos mulheres não anônimas, a gente não foca na doença, a gente foca numa vida feliz sem álcool. Né? A gente sai do anonimato para atrair outras mulheres e falar para elas, vocês não são vagabundas, vocês não são mau caráter, né? Vocês têm uma doença, vocês estão doentes, vocês precisam de amor. Deixa a gente te amar enquanto você não consegue. E aí a gente fundou essa associação, que começou como um coletivo. Até quem tiver com celular aí, vou fazer uma brincadeira. O primeiro a seguir a nossa página vai ganhar uma camisa da nossa associação. Levanta aí, Geninha, mostra a camisa aí para... Ah, meu Deus, vou fazer outro sorteio depois, Eu vou passar para o Tony para ele falar e depois eu falo um pouco da nossa associação, como é que ela começou e como é que a gente faz um trabalho diferenciado para as mulheres, tá? Vai. Maravilha, é isso mesmo, né? O que você falou é certíssimo, né? Essa coisa que eu falei que eu tive dificuldade e briguei no grupo em relação a isso, são exatamente essas coisas. Se eu chegar no grupo, todo estropiado, pedindo de ajuda, sei lá o quê, né? O cara vai falar, ai, meu irmão, volta aí amanhã, é legal. Se chegar uma gatinha bonitinha, toda sei lá o quê, fala, não, vou ajudar essa menina que ela está precisando de ajuda. Mas não é a ajuda que ela quer, nego. Então, assim... Ela quer ajuda, ele que não quer. Ele que não quer, ele quer ajudar da maneira dele. E isso é um problema real, né? Eu frequento um grupo do Rio de Janeiro, do NA, onde 50% são mulheres. Então, mas é um lugar específico no Rio de Janeiro, Zona Sul, sei lá o quê, que tem muita mulher nos grupos. Só que eu acredito que em São Paulo também tenha. Onde eu moro, em Campinas, tem grupos que têm mais mulheres. Agora, tem outras cidades que eu frequento, é muito difícil ter mulher. Muito difícil mesmo, por causa desse preconceito. Não, quanto mais interior, se você abre um grupo de AONA no interior, a mulher não vai. Não vai. Porque todo mundo sabe que ela é a mulher do cara da padaria, Exato. que o carro dela é aquele, que não sei o que, ela não vai. E aí, é como você falou, fica lá, mal vagabunda aquela mulher. Que é assim que é tratado, realmente, infelizmente, é isso. Mas isso tem que mudar, porque o grande desafio também, né, que falar do desafio do tratamento, é aceitar que existe uma doença. Tem o estigma não faz que eu não aceite o meu alcoolismo, a minha adicção. Né? Eu não aceito muito isso baseado no estigma mesmo. Eu não quero ser o que estão falando que eu sou, porque eu não sou isso. Né? Dentro de comunidades terapêuticas e até nos grupos também, não é só do universo feminino, mas o universo feminino tem muita facilidade de procurar outra distração do que o olhar em si. Né? E, às vezes, começa a focar em outras coisas que não é recuperação. Né?
Eu estou vindo de uma comunidade agora, ontem eu trabalho lá, né? Então, assim, elas querem focar no problema que está tendo ali, que sei lá o quê, com fulano, cicrano, beltrano, que é muito melhor eu falar do outro, sei lá o quê, né? Meu pai, minha mãe, meu cachorro, a comunidade, que eu fui naquele AA e fiz isso, do que focar no que eu preciso fazer, né? Isso faz parte do quê? Do estigma mesmo, de eu não aceitar que eu preciso de ajuda, né? Enquanto eu não entender que eu preciso de ajuda, a coisa não vai funcionar. Essa mesma diretora que eu mencionei, a Jane, há anos atrás, ela focou e a gente fez muito trabalho feminino, né? Quando a mulher compreende o programa, até dos 12 passos, o programa de recuperação, ela vai muito mais fácil do que um homem. Ela tem muito mais habilidade de praticar esse programa, ela tem muito mais assertividade em fazer isso. Um momento que ela entende isso, né? É uma característica, né? Mas a grande dificuldade é essa, o medo, tá? A característica da nossa doença, dependência química, é medo, né? Nós somos pessoas inseguras, baixa autoestima, né? A minha espiritualidade me diz, o foco em mim mesmo me diz que eu não sou o bom o suficiente para, né, para os outros, eu nunca vou ser a pessoa que querem que eu seja, né? Eu estava falando com uma paciente esses dias e ela falou, ô Tony, eu nunca fui assim doidona, fiquei na rua, dentro de boteco, sei lá o quê. Ela estava com problema de uso de droga e remédio, né? Ela sempre estudou, ela estudou a vida inteira e ela falou uma coisa, falou, o dia que eu tirei 9 na prova, eu chorei a semana inteira, né? Mas por que ela faz isso? Porque ela queria buscar uma aprovação, buscar ser aceita. Então não se permitia errar e sei lá o quê. Isso causa uma tensão muito grande e faz com que ela volte a usar também. Então não é, sabe, são características, são a coisa do medo. E entender que eu preciso trabalhar essa coisa e elevar a minha autoestima é o desafio realmente da recuperação. E é o que você falou, a Sandra falou, você falou, e é que eu falo sempre, recuperação, as pessoas só precisam de amor, mais nada, compreensão, né? A Aline está falando, trabalhou com comorbidade, né? Com pessoas deficientes, sei lá o quê. Eu tenho uma irmã que tem problema, ela tem esquizofrenia, né? E não é que faltou amor, tá? Mas faltou compreensão. Foi assim, ó, você errando de novo aí. A vida inteira é apontando o dedo, falando o que ela não deveria fazer. Eu acho assim, uma coisa que me ajudou muito é entender que eu não sou a culpada por ser uma dependente química. A minha família já era problemática. Isso é muito importante, né? Quando eu começo a olhar e a entender, né, principalmente em terapia, lá na nossa associação, a gente investe muito na questão da terapia. Por quê? Porque eu vou olhar para trás e eu vou entender que eu já nasci numa família, né, como é falado, disfuncional, né? A minha mãe já era uma alcoolista, o meu pai já era um codependente, no meu entendimento. O meu bisavô era traficante de bebida. Então, eu falo muito isso para as meninas, né? Vocês têm que entender que... Porque, normalmente, né, a dependente química, o problema da família é ela. Né? Ela é a problemática. Não é. A família toda é problemática. A família toda precisa se tratar. Sabe? Então, é isso que ele falou até, muitas vezes o pai e a mãe param de olhar para eles mesmos e ficam olhando para o problema da dependência. E, na verdade, eles têm que olhar para eles, porque provavelmente eles têm problema também. Né? Então, por exemplo, eu tive uma mãe alcoolista, e apesar da minha vida ter sido uma vida
financeiramente estável foi uma vida emocionalmente instável. E o dinheiro, muitas vezes, camuflava os problemas, né? E aí, eu cresci com uma mãe que eu amo e que ela já morreu ano passado, e a gente conseguiu fazer as reparações, tanto eu para ela quanto ela para mim, porque relacionamento é 50% de cada um. Mas eu entendi que a minha mãe não me deu o afeto que eu precisava para eu crescer, porque ela preferia bebida. E eu jurei que eu não ia fazer o que ela fez. Eu fiz pior. Eu me tornei uma dependente de álcool e eu trancava minhas filhas dentro de casa, ia para a rua e não voltava. Né? Então, é aquele padrão que eu aprendi e acabei repetindo. E na nossa associação, a gente faz uma pesquisa quando as pessoas entram. Quando as mulheres entram, elas preenchem um cadastro. E a gente pergunta, né, com relação à etnia, com relação à orientação sexual. A gente pergunta uma coisa que eu acho super importante. Desculpa, Tony, rapidinho. Fica à vontade. Sobre a questão da cirurgia bariátrica. Muitas mulheres estão migrando a compulsão pela comida para a compulsão por bebida. Na nossa associação são mais de 30%. Né? Por quê? Machismo. Né? Ah, não, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu não posso ter celulite, eu tenho que estar gostosa, porque senão meu marido ele vai comer outra. Com raras exceções, ele vai comer outra. Porque o machismo é isso, né? E aí, o que acontece? A mulher vai, faz plástica, faz isso, faz aquilo, faz cirurgia bariátrica, por uma compulsão alimentar que ela tinha que tratar com um psicólogo. E aí, ela corta tudo e o problema continua aqui, da baixa autoestima. Né? Porque a gente nasceu e falaram pra gente assim: você tem que ser mãe, você tem que ter filho, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar de não sei quem, você tem que cuidar da... E ninguém falou que a gente tinha que cuidar da gente e se amar. A gente nasceu para servir os outros. Ensinaram pra gente isso, né? Enfiaram a gente numa caixinha e a gente sofreu ali. Tem um livro muito bom, mulheres que queiram ler, e homens também, que chama Indomável, da Glennon Doyle. Ela é uma alcoolista e ela teve anorexia. E ela falou que ela bebeu por conta disso e se tornou anoréxica por causa disso. Porque ela queria ser jogadora de futebol, não queria ter filho, não sei o que lá. Mas criaram ela dizendo que ela tinha que ser daquele padrão, daquele jeito. Né? Então, acho que as características da mulher passa muito essa coisa, o estigma, né, da gente viver numa sociedade machista, de acharem que a gente vai num bar beber sozinha, é puta. Desculpa, falei palavrão. Mesmo, o termo é esse. Né? Mas se um homem se o homem vai no bar beber, não tem problema. Se o homem vai no bar beber e fica doidão, os amigos ajudam. Se a mulher vai no bar beber, ela é estuprada. Os números da violência mostram isso. 50% das mulheres. São pouquíssimas as pesquisas que existem. Eu posso passar para vocês depois, e no livro da Jill tem. Né? Em torno de 50% das mulheres que sofrem violência, elas estavam alcoolizadas. Ou elas foram drogadas e violentadas. Então, o álcool, a droga, facilita o abuso. O abusador, ele é sempre abusador. Mas o álcool e a droga... Qualquer tipo de droga facilita o abuso. Né? E a gente precisa começar a entender todo esse universo da mulher. A mulher tem TPM, a mulher tem menopausa. É uma série de as questões biológicas que a doutora Alessandra Jill falou. Mas, principalmente, o que eu puxo muito é a questão social. É a questão social. Né? Então, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma neta. E eu não quero que elas sejam o que os outros queiram delas. Eu quero que elas sejam quem elas quiserem ser, com qualquer orientação sexual, né, de qualquer religião, ou não, mas que elas sejam felizes sendo elas. Porque demorou muito para eu descobrir quem eu era e quem eu queria ser. E eu bebi durante muitos anos, por essa dor de ter que agradar a todo mundo, de ter que deitar na cama e ter relação sexual sem ter vontade de ter relação sexual, porque eu dependia financeiramente de um homem. E muitas mulheres passam por isso e bebem por isso.
Muitas. Então, assim, é um universo muito enorme, né? Essa questão social é uma questão que a gente precisa cada vez mais, tirando a questão da biologia, né? Mas a questão social é uma questão que cada vez mais a gente precisa falar, né? E a nossa associação... Eu falo muito, gente. Vou passar para o Tony. A nossa associação tem dois... É por isso que eu te amo. A nossa associação tem 2 objetivos. Junto com a Organização das Nações Unidas, nós somos apoiadas pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é o objetivo 3, que é saúde e bem-estar, junto com o objetivo 5, que é o empoderamento de mulheres e meninas. A gente vai começar agora 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, e durante esses 21 dias, no nosso Instagram, a gente vai mostrar a relação de consumo de drogas e a violência contra as mulheres, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Então, dia 20 agora é dia da consciência negra, e as mulheres negras, elas são muito mais vítimas do que nós brancas, né? E todos nós somos racistas, a gente, tirando as pessoas que são pretas, o resto todo mundo é racista, porque a sociedade é estruturalmente racista. E a gente precisa aprender a não ser racista. A gente precisa aprender a ser antirracista. A gente precisa entender que uma mulher que está em vulnerabilidade social, que a grande maioria é preta, corre mais risco de se tornar dependente de álcool corre mais risco e de fato acontece, elas são muito mais vítimas de feminicídio e de outras violências. Então, e tudo, o álcool está ali, principalmente o álcool, ele está ali passando por todas essas violências. Exatamente. Você falou bem isso. Assim, eu estava pensando aqui, esse preconceito realmente contra a mulher. Eu escuto muito, eu trabalho em várias comunidades terapêuticas, trabalho com isso há quase 30 anos, né? E quando não estava trabalhando, estava lá no outro lado, usando. Né? Então, estou envolvido com isso a vida inteira. E nesse universo feminino aí há quase 30 anos também. E eu escuto de muito dono de clínica. Nossa, você trabalha com mulher? Pô, trabalho danado, hein? Não sei como é que você aguenta. Né? É assim mesmo, não sei como é que você aguenta. Prefiro trabalhar em 30 comunidades terapêuticas do que trabalhar em uma feminina. Né? E assim, não tem diferença nenhuma, né? Tem mulher, tem as características delas, são pessoas, e muito melhor de trabalhar, na realidade. Não é, melhor não, são características diferentes, são mulheres. Né? Se você tiver respeito por ela, se você compreender isso que você está falando e perder esse preconceito, a coisa vai. Né? Tem um livro do Drauzio Varela que é sobre a penitenciária feminina. Tá? Na penitenciária masculina tem lá 5 mil presos. No dia da visita tem 45 mil visitas. Na penitenciária feminina tem 2 mil presas. No dia de visita tem 800 pessoas visitando elas. Elas ficam lá abandonadas à própria sorte. Né? E tem num trecho lá, falou, mãe, você não vem visitar? Ah, não, seu irmão precisa de mim, você sabe se virar. Né? E é abandonada, então isso aí é uma coisa realmente muito preocupante, né? Porque é estrutural, é uma coisa que... Né? Eu fiz agora 23 anos que eu parei de fumar cigarro. E eu fiz alguns programas de tabagismo e tal. E a mulher tem muito mais dificuldade de parar de fumar por causa do homem, porque o fumar para a mulher, na época que elas começaram a fumar, foi um avanço de liberdade que elas conseguiram ali. Né? Então, culturalmente, elas não querem perder essa coisa. Né? Então, realmente é muito complicado, é muito mais difícil de compreender. Então, a única coisa que precisa é de não julgamento, aceitar e entender. Você falou lá da estrutura familiar que nos leva a ser dependentes químicos e tal, que é verdade.
tem uma amiga minha que tratou comigo no Souza Novaes, hoje ela tem uma comunidade também. E ela fala, não é culpa dos meus pais, mas teve um motivo, né? E entender esses motivos. Porque senão a gente fica querendo arranjar um culpado pela coisa, né? Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, é toda uma coisa que vai acontecendo na nossa vida. Não, existe a predisposição genética e existe o ambiente. Então, se você nasce dentro de um ambiente, como eu nasci, que tinham meus primos indo para o banheiro, para o lavabo, que tinha mármore, para cheirar cocaína, né? Meus tios todos cheiravam e bebiam. Meu primo morreu bebendo álcool, né? Ele bebia perfume, né? E era aquilo tudo velado, né? Tudo super escondido. Meu avô era um membro da sociedade lá na minha cidade, um cara maravilhoso, não sei o que, era pedófilo. Então, o problema é que as famílias escondem a realidade. Teve um evento da ABAD até lá no Rio essa semana, e eles estavam falando sobre as coisas escondidas das famílias, né? Que todo mundo esconde e que não adianta, porque as pessoas percebem. Eu sabia que eu não podia sentar no colo do meu avô, mas eu não imaginava que eu ia ser neta de um pedófilo, né? E depois de um tempo que eu fui descobrir. E isso acontece o tempo todo. As meninas e mulheres, elas são vítimas dentro das suas próprias casas. Sim. Pelos pais, pelos tios, pelos irmãos. E elas começam a beber desde cedo para aliviar essa dor também. Então, a gente precisa olhar para essas coisas, entende? E o que as famílias fazem? Não. Tem uma na nossa associação, né, que ela falou, meu tio me estuprou, eu era menor de idade e eu fui expulsa de casa. Ela foi expulsa de casa. Fica presa numa armadilha. Entende? Por quê? Porque o homem é o rei, ele não pode ser tocado, ele pode fazer tudo, né? E a gente sofre com isso. Então, foi o que a Alessandra falou, né? A gente precisa ser feminista, mas não é feminista no sentido de igualdade. Os homens precisam olhar. Quando o homem vê uma mulher bêbada, drogada na rua, não é para pegar e transar com essa mulher. É para pegar essa mulher e levar para o hospital. Né? Outro dia teve um programa aí, quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, é não também. Né? Então, a gente precisa, cada dia mais, levantar essa bandeira. Nós, mulheres, quando tem uma mulher na rua bêbada, vamos lá ajudar, vamos proteger essa mulher, porque vão pegar e vão fazer alguma coisa com ela, sabe? Então, enfim, ela levantou a mão ali. Oi. Olá. É emocionante o seu relato. É até difícil de segurar a emoção, sendo mulher, independente você sendo alcoolista, não alcoolista, é a realidade das mulheres no Brasil e de outros lugares do mundo. Mas, na verdade, assim, eu queria falar do quão emocionante é esse relato, o quão real, o quanto nós, mulheres, vivemos isso na pele. Isso que você falou da consciência e da ajuda entre as mulheres. Já acolhi mulheres na rua nessas situações e peguei pelo braço e falei, por favor, deixa eu te ajudar, porque eu sei o que pode acontecer. Mas eu gostaria de perguntar para o Tony, que já está há bastante tempo, que começou com esse tratamento feminino, o que você viu de mudanças? Melhores, piores, se houve, se não houve, aumento de número de busca, alguma busca de estudos a mais para tratar dessa população, ou está tudo a mesma coisa? Olha, hoje, como ela falou, o aumento do universo feminino usando, né, identificando, existe mais comunidades terapêuticas específicas para a mulher, tá? Existe mais tratamento, existe uma compreensão maior, né? Então, assim, tem pessoas dentro dos grupos de anônimos apontando esse tipo de comportamento machista em relação às mulheres, tá? Está sendo mais falado, está sendo mais visível, né? Está sendo, assim, apontado, fala, oh, meu irmão, ela veio aqui se tratar, ela não veio aqui para você se divertir, nem, né? E não é isso. E é alertado até para as próprias meninas, porque
Uma arma da mulher é a sedução, né? E se ela está ali inconfortável, sei lá o quê, e ela precisa de aprovação dos outros, ela usa a sedução. Então, isso é trabalhado para que ela, como ela falou, se empodere dela mesma e se faça respeitar para ela mesma, né? Se aceitar, aprender a gostar de si próprio. Né? Esse universo de adicção, né? E principalmente a mulher, é aprender a gostar de mim próprio, com o corpo que eu tenho, como eu sou, do jeito que eu sou, e que se dane o mundo, que eu não vim aqui a serviço de ninguém. Eu não vim aqui lavar roupa nem prato para ninguém. Né? Eu vim porque eu estou aqui, eu vou fazer o que eu quero fazer da melhor maneira. Então, é um trabalho longo, principalmente com essa população mais excluída, né? Os negros, de pessoas de baixa renda, que não têm, não muda, né? Porque é confortável eles manterem isso. Mas está progredindo, é lento, mas vai, né? Com certeza. Você falou do livro do Drauzio Varela, né, em relação às penitenciárias. Em relação às comunidades terapêuticas femininas, a visitação também é melhor nesse sentido? Não. Nas comunidades terapêuticas a família vem. Mas são públicos diferentes também, tá? Mas tem mais, e a comunidade terapêutica acaba, de uma certa forma, exigindo que a família participe de um processo também de se tratar, que, como a Grace falou, está todo mundo doente, né? Então a família fica muito, olha só, você bebe, você faz isso, você faz aquilo, e eles não olham para eles, né? Tem um amigo nosso que já faleceu, o André conheceu o Armando, né? E ele sempre falava, às vezes o adicto é o melhorzinho na família. É verdade. Tá? Às vezes o adicto é o melhorzinho da família. Vocês não têm essa sensação que depois de um tempo de recuperação, nossa, eu era a melhor coisa da família? Não, mas olha, o Irã está falando isso, mas é verdade, porque eu sou adicto, eu sou filho de caçula, e a minha família é complicada, meu irmão se matou, né? Uma desgraceira danada. Né? É maldição hereditária. Minha irmã é milionária e outro dia falou que não tinha dinheiro para comprar calcinha. Né? É uma coisa, né? Assim, então, assim... Isso que eu falei, principalmente mulheres, quando entram em recuperação, são as pessoas maravilhosas. São pessoas que funcionam e fazem a vida funcionar e ajudam o outro, porque o nosso tratamento é ajudar o outro e ser melhor, né? Então isso acontece. Fala, Sandra. Eu só queria falar da associação, ver quem ganhou o prêmio, porque eu sei que está acabando. Isso, completa então. Agora a Sandra vai completar e você completa. A pergunta do companheiro sobre visitas nas comunidades. Eu tenho para mim que a família da menina é muito codependente, mais do que dos meninos. Porque o menino tem que ser forte, tem que ser isso e aquilo. E a menina é frágil. Então, quando ela chega na clínica, se ela chegar 10 horas da noite, 1h da manhã o meu telefone vai tocar. E às 7 da manhã ele toca de novo. E à 1 da tarde, outra vez. Então, assim, eles pedem exceção para fazer visita antes, traz a caravana toda. Então, é diferente da penitenciária. Mas, como você falou, o público também... São públicos diferentes. Uma pergunta aqui, ó. Mas ali. Pergunta. Não, eu tinha um comentário que você não falar, que eu vou dizer algo da realidade de hoje. As mulheres, quando vão no grupo, a presença delas, os homens, elas se sentem ameaçadas. Eu acho que isso já mudou o respeito dentro do grupo. Mais ou menos. Eu tive, a Sandra foi minha parceira com 50%, o Almirante com 50%, a outra aqui
saíram, chegaram, Elias, nós vamos para o grupo. Aí eu olhei para Veste, mas que grupo vocês vão? É festa ou grupo que vocês vão? Então também tem o lado da mulher, da sedução, de ir para o grupo. Nossa, tem. O senhor viver sempre, então, é uma questão de conscientizar também as mulheres que o grupo, a sala de autoajuda, é para lá para buscar ajuda. É das duas partes, senhor. Até polêmico, né? Mas é das duas partes. Hoje, essa colocação Aí é para impedida, desarmada. Não. O... Só polêmico. Porque é uma Não. verdade. Porque você está sendo machista e você é homem e você está defendendo. Pode falar à vontade. Eu- A gente pode falar bastante sobre isso e montar mais reuniões e mais Eu acho ótimo. Eu posso... Só um minutinho, aí você fala. Peraí, só um segundo. elas não estavam preparadas, orientadas e próprias, ou que seja própria e própria, hoje pode tudo, para ir para um grupo. Perfeito. Não. Sempre deveria poder tudo. Aí é que tá. E é tudo que ela tá falando. Que a gente vive nessa sociedade machista. As mulheres não poderiam ter se arrumado da forma que elas queriam. Aí eu grupo. Vai, filhinha. Mas tem veste pra ir no grupo? Tem veste pra ir no grupo? Exato. Se eu tivesse camiseta, Maravilhoso, é isso você mesmo. ter uma relação comigo. Falta espaço para isso. Vocês falarem o que vocês pensam para vocês. Ó, a mulher tem características diferentes. A mulher, a sociedade, né, tem aquela música do John Lennon, né? Eu faço ela pintar o rosto e dançar, né? A mulher é a escrava do mundo. Então a gente cria para ser, e elas seduzem para procurar aceitação, sei lá o quê. Então, em recuperação, principalmente em grupo, as pessoas devem saber que estão lá para receber e ajudar igual qualquer pessoa que chegar, independente, né? Uma vez eu estava brincando com um rapaz em grupo lá, ele falou, vai dar em cima da menina, isso é irmandade, você vai comer sua irmã? Né? Então não é isso. As mulheres têm essa tendência porque elas estão carentes e precisam de fazer esse comportamento aí. Cabe às pessoas que estão em recuperação de sabedoria para distinguir uma da outra. Né? Também quero. Deixa ela falar que ela fala melhor do que eu. Não, eu só quero pedir a D para ver quem foi a primeira pessoa. Foi ele? A gente vai pegar seu endereço, vai mandar a camisa. A nossa associação ela vai fazer 3 anos em fevereiro. A gente começou no Instagram com o único propósito de ajudar mulheres a se recuperarem em qualquer caminho, porque recuperação não existe um único caminho, existem vários. Então, a gente estava ali para apoiar. E a coisa cresceu muito. A gente, em quase 3 anos, nós acolhemos 1.500 mulheres de todo o Brasil. Já chegamos a Portugal, já chegamos a Angola, várias brasileiras na Europa, Irlanda, França, Espanha, enfim. E a gente trabalha de uma forma diferenciada. A gente tem reuniões de partilhas com profissionais, né? No final tem psicólogas que ajudam essas mulheres. A gente tem grupo terapêutico para tratar a violência, mulheres em situação de violência, que são inúmeras que chegam para a gente em situação de violência. A gente tem grupo terapêutico para tratar raça, etnia, mulheres negras, que são poucas as que pedem ajuda, né? A gente tem um grupo terapêutico da comunidade LGBTQIA+, então tem um grupo específico só para isso. Temos um grupo específico para tratar as mulheres que fizeram cirurgia bariátrica, que é um problema muito sério de saúde pública. Aumentando cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem um grupo terapêutico de familiares para ajudar os familiares. Inclusive, a gente tem familiares de homens que pediram ajuda e a gente acolheu os familiares de homens. A gente tem um grupo terapêutico para tratar... Me ajuda aí, gente. Maternagem, por quê?
as mulheres se culpam, né? Eu era uma que me culpava, né? Ai, tranquei minhas filhas dentro de casa, fui para a rua, largava elas pequenininhas, uma com 3 anos, outra com 5, né? Hoje eu sei que eu estava muito doente e que 50% era minha responsabilidade, as outras 50% era do pai, que nunca esteve presente. E a gente acaba pegando essa culpa toda pra gente, essa responsabilidade toda pra gente. Então, a gente tem um grupo de maternagem também para ajudar essas mulheres, né? Então, é um trabalho diferenciado, tem um grupo de prevenção de recaída e é tudo online e gratuito. Tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre a nossa associação, clínicas e comunidades que queiram que a gente visite, que a gente fale para as mulheres, a gente vai falar sempre com alegria, a gente vai dançar, vai brincar, porque existe vida feliz sem o álcool, tá? Maravilha. Você também pode incluir na sua associação o espaço dentro do Comum de Trato, do site. Claro. Vocês têm o link para vocês também exporem o espaço, também precisa ser dito. E com certeza, não esperar. Então, o espaço aqui, através da Clínica Oasis desta vez, e através da organização comunitária, é para todos, igual. Então, vai ter sempre espaço para a mulher aqui. Por favor, vejam, é importante que vocês sempre tenham cada vez mais espaço para realmente falar o que está acontecendo. Porque eu, que acho que sei, não sei nada. Começando a aprender. Desde que comecei a mudar minha maneira de pensar. Muito certo. Nós, infelizmente, gostaríamos muito de avançar à noite. Quer falar algo? Eu queria responder objetivamente a pergunta do Elias. Você vai poder responder. Não melhorou a situação nos grupos, porque dentro do grupo reflete o machismo que a gente vive na sociedade. Então, não melhorou quase nada. Assim, eu frequento o grupo há 10, 11 anos, do mesmo jeito que eu me sentia 10 anos atrás. Essa é minha filhinha. Stephanie, tem 3 perguntas. Por favor, põe o primeiro ali. Só um segundo. Vai. A resposta tem que ser objetiva. Boa, porque eu tenho uma outra Stephanie, tarefa apareceu que é importante. Bora, Stephanie. Tá atrasando, Stephanie. Pô, Stephanie. Isso, Tadinha. então assim, tem 3 perguntas do André. Não, infelizmente, Ellen, não posso. Senão a gente não termina hoje. Ó, eu tenho a direção do teatro ali fazendo assim pra mim. Juro que eu adoraria. Você não sabe, eu tô no meu tempo aqui. Pode. Eu ficaria a noite toda. Manda uma, faz a pergunta. Vem pra cá, fala aqui. Fala aqui, meu amor. Fica com a gente. De novo, repete. por Como favor. é trabalhado com as mulheres da clínica as escolhas feitas e o auto-perdão? As Como é escolhas trabalhar com as mulheres da feitas. clínica, as escolhas feitas e o auto-perdão. Muito extensa, dona doutora Cândida. Cadê? Quem foi que fez? Cadê? Eu conheço, é minha colega de trabalho. Olha, eu vou te Ó, falar. Eu posso responder pode. mais Mas pra responder gente? sim, por favor. Sucinto. Resumo. O quarto passo, não estou criticando 12 passos de A. A salvou minha vida. Participei durante 8 anos, fui voluntária, prestei serviço, enfim. Mas eu nunca fiz o quarto passo. Porque eu acho que o quarto passo para a mulher é uma dor insuportável, a gente já sofre demais. Então, a gente trabalha muito na nossa associação. Se você quer fazer o quarto passo, a gente vai fazer. A Eugênia trabalha os 12 passos maravilhosamente bem. Mas o primeiro perdão que você tem que ter é com você mesmo. Isso. É o auto-perdão. E aí a gente trabalha esse auto-perdão com ela. Completa uma frase. É o processo de se perdoar. Eu me perdoando, eu vou perdoando os outros e a coisa vai acontecendo. Eu me perdoar porque eu tranquei minhas filhas, eu me perdoar porque eu fiz isso e bola para frente. É auto-perdão. A outra parte lá das autoescolha, eu não sei a autoescolha. É a escolha é de cada um. Né? Cada um faz Olha o que só. quer. Tem que pensar nas consequências, né? Porque a gente É. é imediatista e impulsivo. Faz o que quer para que seja melhor para si próprio, né? Tem que pensar Tony e pedir Grazi. ajuda. Tony Grazi, infelizmente eu não vou poder fazer mais pergunta nenhuma. É o horário. A pergunta deve ser maravilhosa. André que selecionou. Aqui são 3. Boa. A primeira da Oasis, né? A primeira. A Oasis aceita mulher trans para... Irmão, quase 3 horas para a gente responder isso. Vamos lá. Não, é assim, adoraria. Né? Eu vou ficar milionário. Sim.
na unidade feminina? Se sim, já teve algum problema em relação entre as mulheres e as mulheres trans? Não. Óbvio, tem mulher... É ser humano, gente. Como é que não vai ter problema? Não, mas o problema que vocês estão pensando, não. Ah, olha, deixa eu só falar uma coisa. Por favor, atenção. Meninas, meninos... Eu trabalho... Olha, só um minuto. Eu trabalho com mulher trans dentro do centro masculino e em centro feminino, né? Não tem problema. Tudo é resolvido da melhor maneira possível. Não, gente, se uma apaixonou pela outra, não sei o que... Pode... A pergunta já é estereótipa, porque o que é problema, Grazi? Né? Porque já é estereótipo, porque tudo é problema. Mulher é o que ela quer ser, no lugar que ela quer ser, a hora que ela quer ser. Júlia, orgulho de ter você. Grande desse jeito, falando abertamente. Eu estava esperando muito, era pequenininho, cresceu, cara. Parabéns, gente. Uma salva de palmas a todos. Espera aí, Grazi. Por favor.